Bem, amigos telespectadores da GBTV Gospel, neste momento claramente quem vos fala é o seu irmão em Cristo, irmão Bruno, amém? Mais uma edição do nosso programa GBTV Evangelho, amém? E vai contar agora com alguns, como posso dizer, avisos, né? Nesta hora, né? Mas antes eu quero falar o nome, né? Que vamos usar da temática, né? O título da nossa temática de hoje é Noé 8 Sobreviver. Amém? De Charles. É um estudo muito abençoado. Então a gente vai ler, com certeza Deus é que vai abençoar a sua vida, tá certo? Então, minha gente, sem mais delongas, eu queria, mostrar uma coisinha para vocês, né? Isso aqui eu tô em mãos, deixa eu aproximar um pouco mais. Isso aqui que eu tô em mãos, eu vou tentar ser o mais rápido possível, tá certo? Para não tomar muito tempo, porque ainda tem o estudo, tá certo? Isso aqui que eu tô em mãos é o convite, tá vendo? É um convite. Eu tô mostrando perto para vocês verem, tá certo? Direitinho. Bem, isso aqui é um convite que a gente recebeu de uma cruzada que ia ter este sábado. Ia ter não, teve, né? Tanto que a gente gravou a pregação do evento, tá certo? Então, ó, eu acho que o tema, eu acho que é esse daqui que tá escrito com uma coroa de espinhos aqui. Todos precisam saber que você precisa falar, tá aqui, tá vendo? Nesse negocinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, pra ficar mais ok. Deixa eu ver. Dá pra ver, né? Ó, todos precisam saber e você precisa falar. Vou ler o convite para vocês terem uma ideia da cruzada. A única coisa que eles não botaram aqui é o nome do pregador. Eu vou dizer para vocês também, tá certo? Beleza, vamos lá. A Igreja Evangélica do Comando de Oração, através de seus líderes, tem a honra de convidar o estimado pastor dirigente, como também a chamada igreja, para participar da segunda cruzada evangelística. Jesus é a resposta para a sua vida. O evento acontecerá no dia 5 de abril, na Lagoa em Remígio, né? E aconteceu, realmente, eu estive lá, aconteceu o evento. A gente gravou a pregação, nós vamos colocar a pregação do evento lá. É mais provável que ele coloque no domingo, tá certo? E a gente vai ter que fazer todo o trabalho de edição e tal. Então, Deus quiser, domingo a gente estará colocando. Mas eu vou dizer primeiro, vamos com calma. Eu vou dizer primeiro como é que a gente vai rolar nesse esquema, tá certo? A gente vai fazer um esquema bem legal. Bem, gente, continuando. O evento acontecerá dia 5 de abril, na Lagoa Limite, a partir das 19h30, 19 horas e 30 minutos, que é 7h30 da noite, né? Será uma noite de muito louvor, unção e ministração da palavra de Deus. Tema da cruzada. O tema da cruzada tá aqui, ó. Isso aí, minha gente. E nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O tema foi tirado de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 12 em diante, tá certo? Aí diz aqui, desde já agradecemos as orações, apoio, divulgação e participação no amor fraternal de Cristo. Aí tem o pastor Michael Lopes da Silva, né? Que é o pastor presidente da Igreja Evangélica do Comando de Oração, e a missionária Adailza de Andrade. Eu não vou ler esse F porque eu não sei, né? Eu botou aqui, Adailza F. de Andrade. Eu não sei o que significa o F, então eu não vou dizer, certo? Que ela é a dirigente da congregação missionária Adailza, ela é a dirigente da congregação local daqui, certo? Bem, então, gente, sem mais delongas, eu já li o convite. Aí você pode me perguntar qual é o nome do pregador, irmão Bruno, que, vamos dizer assim, aí pregou num evento. Tem que pegar aqui o nome porque não estou bem lembrado não, sou bem sincero. Só um instante. Só um instante, viu, gente? Deixa eu ver aqui.
já devia estar com isso preparado, né? E eu vou já estar preparado. Bom, o pastor Cláudio Viana, né? O nome do pregador foi o pastor Cláudio Viana, que ministrou a palavra naquela noite. Vocês vão ver aí a pregação. Creio que tudo dando certo, domingo a gente coloca aí no ar tranquilamente, tá certo, minha gente? Então, como vai ser o esquema, né, dessa transmissão? Porque vai ser uma coisa bem, não muito diferente daquilo que a gente faz, né? A diferença é o seguinte, que eu vou colocar domingo, se Deus quiser, tudo dando certo. Domingo eu coloco a pregação da cruzada, porque eu gravei a pregação porque não dava para eu gravar tudo, né? Senão a câmera não aguentava bater. Bem, aí eu gravei a pregação do evento, tá certo? Aí quando eu colocar o evento, por exemplo, no meio de semana normalmente eu faço o programa GBTV Evangelho, que é esse que vocês estão vendo, e tem o programa GBTV Notícia, que é um outro programa que também é um dos programas oficiais do nosso canal, tem Rádio GBTV Gospel e tudo mais. Mas o programa GBTV Evangelho e GBTV Notícia eu fico revezando. Uma semana eu faço um e na outra semana eu faço outro. Então, semana que vem eu não vou fazer o programa GBTV Notícias. Que é essa semana GBTV Evangelho, na próxima deveria ser GBTV Notícia, né? Então, eu não vou fazer o programa GBTV Notícias semana que vem. Eu vou deixar da semana que vem, por exemplo, de quarta próxima a 8, né? Ou no caso, essa quarta aqui é 15, né? Para que vocês aí tenham, vamos dizer assim, por exemplo, não, Bruno, eu não tenho tempo nem na segunda nem na terça, eu só tenho tempo na quarta para assistir. Aí você vai poder assistir tranquilamente a primeira parte, a segunda, a terceira e a quarta parte, que foram 4 partes de pregação que eu gravei. E a quarta parte realmente você vai precisar de tempo, porque eu gravei mais de 30 minutos a quarta parte, então eu vou precisar de tempo para ver, tá certo? Então eu vou dar a semana todinha para vocês verem aí depois no final de semana eu vou ver se eu coloco a rádio no ar de novo, tá certo? Então minha gente, eu tô enrolando demais, já levei tempo demais, já estou dado. Semana que vem não vai ter programa, só na próxima, né? Não vai ter programa de BTV Notícia, então só na próxima semana é que vai ter o programa. Já mostrei o convite, o pastor Cláudio Viana vai estar aí na tela do seu no computador, de onde você estiver acessando os vídeos, e você vai ver com certeza Deus é quem vai abençoar a sua vida, tá certo? Bem, minha gente, então sem mais delongas, já levei mais tempo do que eu devia. Opa, desculpa aí, gente, porque tem muita coisa. Bem, vamos lá. Noé, 8 sobreviveram. Deixa eu deixar aqui maximizado. Noé, 8 sobreviveram. Charles. O despeito da ausência das aparelhagens meteorológicas sofisticadas, o dilúvio dos tempos de Noé não veio sem aviso. Deus revelou seu plano de um juízo global catastrófico. Para aproximadamente 1 milênio antes a Enoque, que deu seu filho o nome de Metusalém, para celebrar a memorável revelação. O nome Metusalém transmite um mau presságio e significa literalmente quando ele morrer, isso será enviado. Não é por coincidência que Metusalém morreu apenas alguns meses antes do grande dilúvio e que sua vida seja a mais longa registrada em toda a história. Desde o tempo da expulsão de Adão e Eva do jardim de Éden até o dilúvio, houve uma determinação cada vez maior por parte da humanidade em desafiar os preceitos de Deus. A maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Gênesis capítulo 6, versos 5 ao 12. A humanidade não estava apenas corrompida, mas era cheia de violência. O mundo estava pronto para o juízo. Verso 11. E, embora Deus tenha suspendido a execução da raça humana por muitos anos,
ele finalmente cumpriu o que havia prometido. Além da rebelião humana coletiva contra Deus, muitos estudiosos da Bíblia creem que também houve rebelião dos anjos. Embora haja outras interpretações para Gênesis 6:4, uma visão bastante respeitada é que alguns anjos caídos deixaram sua habitação normal, escolheram viver no âmbito físico e coabitaram com mulheres terrenas. Veja também Judas 6:7. Essas uniões produziram valentes, varões de renome, ou descendentes super-humanos, que podem ter sido de origem de mitologias e lendas antigas. Como apenas seres humanos podem ser redimidos, o objetivo provável desses anjos caídos era saturar toda a raça humana com uma linhagem demoníaca, tornando impossível a salvação da humanidade. O plano redentor para a humanidade precisava eliminar um mundo corrompido pelo cruzamento com demônios, pela maldade e a violência desenfreadas. Por isso, Deus anunciou: resolvi dar cabo de toda a carne. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Gênesis capítulo 6, verso 13. Deus preveniu a humanidade por meio de uma família de profetas, começando de Enoque, depois o filho de Enoque, Metusalém, o neto, Lameque, e finalmente o bisneto, Noé. Noé pregou sobre a vinda do julgamento global, de uma geração a uma geração cada vez mais perversa. Em preparação para o dilúvio, Deus ordenou que ele construísse uma arca de refúgio. Verso 14. Assim que foi terminada, a arca era um sinal do juízo iminente. Uma vez que Noé continuava pregando para um mundo que não se arrependia. Então, aos 17 dias do segundo mês, no ano em que Matusalém morreu, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Gênesis 7:11. Horríveis gestos de água e gás. O juízo profetizado veio com a força de um tsunami. Pesquisadores que estudam catástrofes em placas tectônicas apresentam um modelo do dilúvio que é nada menos que medonho. Eles sugerem um cenário aterrador, começando com terremotos que agitaram o planeta, à medida que as placas pré-diluvianas do fundo oceânico se soltaram e rapidamente afundaram em direção ao centro da Terra. Placas continentais foram velozmente tragadas para dentro dessas zonas de subdução, como tapetes gigantes que estavam sendo arrancados de debaixo dos habitantes da Terra. As pancadas da crosta continental das placas oceânicas causaram um levantamento de fundo oceânico, deslocando enormes quantidades de água dos mares do mundo para cima das terras secas. Os cientistas estimam um aumento do nível do mar de mais de 1 quilômetro a partir apenas desse mecanismo. Materiais derretidos escorrendo através das fissuras que iam avançando vaporizaram os oceanos e aqueceram os reservatórios subterrâneos, criando gestos lineares de água e gases quentes de milhares de quilômetros de extensão. À medida que esses gases e vapores esfriaram, eles condensaram, fornecendo a fonte principal de chuvas torrenciais durante os primeiros 40 dias e noites do grande dilúvio. Exclusiva do mundo antediluviano era a bobada de água vapor que cobria a Terra e que criou o efeito estufa que regulava as temperaturas globais. Os eventos destrutivos que se desenrolaram sobre o planeta fizeram desmoronar essa bobada que os cientistas criacionistas estimam que continham equivalente a alguns centímetros de até 12 metros de água. Em pouco mais de um mês, a água cobriu cada centímetro do globo com 15 covados aproximadamente de 6,60 metros acima do ponto mais elevado da Terra. Gênesis 7:20. Pelo menos 235 milhões morreram. Deus tinha anunciado: estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra,
para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há da terra perecerá. Gênesis 6:17. A Bíblia registra: pereceu toda a carne que se movia sobre a terra. Foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra. Gênesis capítulo 7, verso 21 ao 23. O grande dilúvio destruiu uma população global estimada de pelo menos 235 milhões de pessoas. De acordo com o Dr. Henry Morris, segundo esse autor, mais de 3 bilhões de pessoas poderiam facilmente estar na Terra nos tempos de Noé. A não ser por Noé e sua família, toda a humanidade pereceu. O dilúvio foi um julgamento destruidor terrível sem paralelo na história. O fato de que grupos de pessoas de todas as religiões do globo conservem a tradição do dilúvio não apenas reforça a historicidade, mas também estabelece uma conexão de ancestralidade comum com aqueles que realmente experimentaram o evento. Há milhares de histórias folclóricas de um dilúvio global em si já corroboram o relato de Gênesis. A etimologia do nome de Noé e as palavras associadas com o dilúvio também apresentaram um vínculo intrigante com as 8 pessoas que sobreviveram na arca que repousou sobre as montanhas de Ararat. Com os fatos gravados indelevelmente em suas memórias, essas 8 pessoas saíram da arca para repovoar a terra, gravando a experiência de sua sobrevivência nas mentes dos seus descendentes. A rebelião aberta contra Deus, acompanhada pela depravação completa do mundo antediluviano, precipitaram e subsequente destruição de quase toda a carne por parte de Deus. Embora sua promessa de um juízo, amém? Embora sua promessa de um juízo global não tenha sido cumprida imediatamente, ela finalmente o foi, e apenas 8 almas que atenderam e a demonstração de Deus sobreviveram. Ainda que o grande dilúvio seja uma demonstração sem precedentes do juízo de Deus, ele também é um testemunho de sua graça, disponível para todos que o aceitam. Charles Franklin. Amém? Então, minha gente, terminou. Tem algumas notas aqui que estão em inglês, então eu não vou ler. Eu não sou bom em inglês, tá certo? Bem, minha gente, aqui termina mais uma edição do nosso programa. Foi um pouquinho maior do que normalmente é, mas às vezes a gente tem que fazer, né, minha gente? Então, se Deus quiser, a pregação da segunda cruzada evangelística Jesus é a resposta para a sua vida, vai ser transmitida esse domingo, tudo dando certo, né? Eu não vou prometer, porque se eu prometer eu vou ter que cumprir, né? Porque você sabe, né? Que a palavra do crente tem que ser sim ou não. Então, se for da vontade de Deus, tudo dando certinho, tudo que eu programei dando certo, domingo eu estarei colocando, tá certo? Ou de manhã, ou à tarde, não importa. Então, é domingo, tá certo? Então, minha gente, que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família, né? Aqui termina mais uma edição do nosso programa GVTV Evangelho, né? Aqui que se despede, eu sou irmão em Cristo, irmão Bruno, né? Como dizia um irmão muito querido meu, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, amém? Que Deus abençoe a tua vida, o seu lar e a sua família. Um prazer estar aqui novamente com vocês, terminando mais um programa de TV Evangelho, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família, em nome de Jesus, amém? Deus abençoe. Amém.